Então, continuando aqui, item 14, tipos de coisas terrenas atuais e coisas celestiais atuais. Vamos ler. No item 2, vimos os tipos de coisas terrenas e também a importância de uma coisa em relação à outra. No item 8, vimos que para haver uma coisa no céu, tem que haver um correspondente igual terreno. A seguir é mostrado uma relação de coisas importantes, algumas com a linguagem bíblica e referências. Então, assim, lá no item 2 nós vimos tipos de coisas terrenas. Algumas coisas foram colocadas lá, algumas referências bíblicas também. O objetivo desse item 14 é apenas uma coisa só mostrar que existem coisas celestiais que a gente pensa ser terreno, coisa terrena que a gente pensa ser celestial. Então vamos lendo aqui alguns. Corpo terreno e corpo celestial. Isso nós já falamos em abundância. Corpo carnal, corpo espiritual. É a mesma coisa, né, gente? É o mesmo corpo. Tudo corpo celestial, também conhecido como alma. Se for de um cristão, esse espírito dele está santificado. Então é Espírito Santo, santificado pelo precioso Espírito do Senhor Jesus. E não são só coisas, mas a coisa pode ser uma atitude, amor pela carne, amor pelo espírito. Tem umas referências aqui. Trabalho terreno, trabalho celestial, referências. Energia da carne, energia do Espírito Santo. Energia dos neurônios carnais, energia dos neurônios espirituais. Mente da carne, mente do Espírito Santo. Mulher carnal, mulher espiritual. União homem-mulher carnal, união homem-mulher espiritual. Recomendo vocês lerem isso daqui para alguém que acha que não existe união homem-mulher nos céus. Existe sim. Aí está aqui. Beleza da carne, beleza do espírito. Saúde da carne, saúde do espírito. Olhos da carne, olhos do espírito. Aqui, ó, muita gente acha que teologia é coisa só espiritual. Não. A letra carnal, ela é um conhecimento carnal, um conhecimento que fica inserido nos neurônios da carne. E existe o conhecimento que fica inserido lá no sistema nervoso do nosso corpo espiritual. Da mesma forma, as outras ciências, matemática, administração, engenharia. Também existe engenharia espiritual, administração espiritual, medicina espiritual e todas as demais profissões. Se existe um correspondente igual na Terra, existe um correspondente igual no céu. E se existe no céu, existe também na Terra. Bênção terrena, bênção celestial, diabo terreno, diabo espiritual, imundícia da carne, imundícia do espírito, santidade da carne, santidade do espírito, Deus carne, Deus espírito, Estados Unidos da terra, Estados Unidos do céu, pecado terreno e pecado celestial. Então, lembremos dessas coisas para que a gente não seja mais inocente na fé em Cristo, mas que a gente cresça, né, sabendo diferenciar as coisas, sabendo diferenciar muito bem o que é espiritual e o que não é. A relação entre céus e terra atuais e futuros. Aqui, nós estamos no penúltimo item deste capítulo, né? Esse capítulo tem 16 itens, daí já vai para o próximo capítulo, que é a moderação. Esse penúltimo capítulo ele vai reunir todos os demais itens anteriores, né? Ele vai falar da relação entre os céus e terra atuais e os céus e terras futuros. Né? Veja que tem 4 elementos aqui se relacionando entre eles. Então vamos ler. E vamos perder um tempo aqui, né, também. Após o juízo final, Apocalipse 20, versículo 11 a 15. E eu vou ler com todos vocês. O juízo final de Apocalipse 20, versículo 11 a 15 diz o seguinte: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros.
O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então vejamos aqui o seguinte, que é um juízo final, né? Ali é a mesma coisa que você pegar e vai dizer tudo o que está registrado, né? Que cada um fez. Se a gente fez o bem, receberemos salvação, e os que não receberem, não receberão salvação, né? Então vamos continuar lendo aqui. Após o juízo final, os céus e terra atuais serão destruídos, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu também vou ler este texto. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então é isso, sabe? Os céus e terra que existem hoje serão destruídos. E continuando a leitura. E todas as coisas que estão guardadas no céu atual bom irão descer para a terra futura, conforme Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2. Nós já lemos esse texto no início do curso, mas eu vou reler ele novamente. Diz aqui o seguinte: E vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então veja que a nova Jerusalém descia do céu. Então vamos continuar lendo aqui. João disse que a Jerusalém celestial atual vai descer do céu atual para a terra futura, e será a nova Jerusalém. E se a Jerusalém celestial atual vai descer para a terra futura, logo o céu atual inteiro vai descer para a terra futura. Concluímos então que todas as coisas que estão nos céus atuais vão descer para a terra futura. É aquilo, né, gente? Se existe para uma coisa no céu, se existe uma relação entre céus e terra de uma forma, para todas as demais coisas que existem nos mundos ocorre da mesma maneira. Então, se a Jerusalém celestial vai descer para a terra futura, todas as partes do céu atual bom, né, do céu atual bom, né, irão descer para a terra futura, ok? E quanto à terra atual boa e ruim e o céu atual ruim serão destruídos pelo fogo. Note que a terra atual boa também não aparecerá na nova terra e novo céu, conforme 1 Timóteo 6 e 7. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Vou ler também estes textos, né? Nós vamos ler vários textos nesse item 15. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Diz assim: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Então, nossa carne, nosso corpo terreno e tudo que nós temos de bens, nossa casa, nosso carro, móveis, tudo que nós temos é perecível, nós vamos deixar de lado, né? E não vai subir. É importante enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, mas depois disso não vai adiantar para nada. Pode adiantar para alguém que ficar aqui, enquanto o juízo final não chegar, né? Mas depois do juízo final, a gente já não vai servir para ninguém, porque vai ser tudo destruído. Por causa disso, não é viável depositar muito no corpo terreno atual, bom, pois ele passará rapidamente, conforme Salmo 90:10 e Gálatas 5:16, que eu já vou ler. Então, assim, veja que não é viável a gente depositar muito na nossa vida carnal, na nossa vida terrena. A nossa vida carnal e terrena, ela vai passar como um sopro, passa rapidamente. Eu vou ler agora Salmo 90:10. Diz assim:
Os anos da nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80 anos para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então a nossa vida passa depressa, gente. Esse Salmo 90 foi escrito por Moisés, e Moisés era inteligentíssimo. Agora eu vou ler Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz assim: Por isso digo, vivam em espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Estes estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então existe uma oposição, né, entre carne e espírito. Nosso corpo carnal é fraco, corrompido, né, pelo nosso pecado. Mesmo que o espírito, essa carne, seja um pedacinho da terra boa atual, e seja uma ferramenta para melhorar o nosso espírito, né, que é o que realmente importa, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Mesmo assim, essa carne a gente não deve ter excessivo, exagerado cuidado dela, porque o mais importante é o nosso corpo espiritual e a nossa vida espiritual. Vamos continuar lendo aqui. Em Apocalipse 21:8 encontramos a expressão sua parte, que equivale a seu tempo. Isto quer dizer que, apesar de serem reprovados no juízo final e, portanto, condenados ao lago de fogo, depois do seu tempo de sofrimento nesse lago, eles terão um fim, isto é, serão destruídos. Pois assim como eles tiveram um princípio ao serem criados, assim também terão um fim ao serem destruídos. Então, assim, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, eu vou ler agora para vocês. Diz o seguinte: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Veja que de classe diz que o fim de pessoas que fazem pecados graves como esses daqui, o fim deles é o lago de fogo. Só que diz assim, que eles terão a sua parte no lago de fogo. O que é a sua parte? É o seu tempo. Porque por mais pecadora que a pessoa algum dia tenha sido, ou que algum anjo celestial tenha sido, seria injustiça da parte de Deus mantê-lo eternamente sofrendo, como alguns dizem que a pessoa vai ser atormentada eternamente. Não será atormentada eternamente. Eu não sei quanto tempo dure. Talvez dure milênios, trilênios. Não sei. Não sabemos, né? Qual é a punição para essas pessoas. Mas a Bíblia, ela é justa e Deus é justo. A Bíblia está dizendo, deixando bem claro aqui que eles terão um tempo. Então eles terão um fim. Até serem destruídos, né? É isso que fica subentendido, que eles serão destruídos, terão seu tempo e serão destruídos. Tá? Então, mesmo mais cruel pessoa ou alma, ela vai sofrer muito lá, mas e vai ser destruída. Não vai viver eternamente, igual os demais cristãos que viverão eternamente, né? Mas eles também não ficarão lá eternamente. Próximo parágrafo. Mas quanto aos céus atuais bons, incluindo o corpo celestial atual de cada cristão, isto é, os seus espíritos existirão eternamente, porque agradou ao justificador, santificador e fidelizador deles dar-lhes a vida eterna, conforme Hebreus capítulo 9 e versículo 14, que eu também vou ler com muito prazer. Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz assim: Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O que esse texto quer dizer? Está dizendo o seguinte, que Deus ele é poderoso para nos salvar, né?
Então, os céus atuais bons, incluindo o nosso corpo celestial, né, que são os nossos espíritos, que hoje estão santos porque foram santificados pelo precioso Espírito Santo do Senhor, que foi compartilhado com a gente e se uniu com o nosso espírito. Então, assim, esse nosso espírito vai existir para sempre. A gente não vai ser condenado, a gente vai ficar bem, né? Essa é a nossa esperança, né? Que após esse juízo, todo o nosso sofrimento por causa do pecado original de Adão e Eva chegue ao fim. E lá a gente vai ser feliz eternamente nesses novos céus e nova terra que Deus vai nos preparar. Aqui tem um quadrante que elucida tudo o que foi ensinado no nosso curso até o momento para a gente refletir. Pense como se fosse os 4 quadrantes a seguir, se relacionando constantemente entre si. Então, tudo começa aqui com a Terra atual, né? A Terra atual. Nós primeiros adquirimos um pouco de coisas terrenas, daí, tendo um pouquinho de coisas terrenas, a gente começa a regenerar, aos poucos a evoluir nosso céu atual, né? Então, nosso corpo começa a ficar melhor, nossa vida começa a ficar melhor. E, enfim, quando chegar o juízo final, a terra futura e os céus futuros nossos serão céus e terra futuros bons, né? E ao invés de ser terra e céus ruins no futuro, inferno, lago de fogo, condenação, será salvação, recompensa, alegria. A Bíblia diz que após o juízo final não haverá mais lágrimas, né? Não haverá mais pranto. Então é nisso que o cristão tem que ter na cabeça, né? Que hoje a gente tem que pensar que o foco é aqui, ó, céu atual. A gente tem que depositar aqui, né? Okay, então, continuando aqui, mensurando e administrando as graças. Veremos futuramente que possuir coisas celestiais atuais em excesso também é um erro grave. Como assim? Né? Eu sempre disse até agora no curso que a gente tinha que acumular coisas celestiais o máximo que pudéssemos. Mas na verdade não é exatamente acumular tudo o que pudéssemos. Mas sim acumular o direito, não a posse de cada coisa. Como assim o direito? Quando a gente compartilha algo com os irmãos, a gente não tem a posse daquele bem, mas a gente tem o direito sobre ele, que nós emprestamos, né, para alguém. Então a posse passa a outra pessoa, nós perdemos a posse, continuamos sendo dono daquilo, mas nós emprestamos para alguém. Assim é a graça de Deus, né? Continuando aqui. Por isso é importante saber a quantidade do que iremos receber após o juízo final. Ora, quando perdemos em oração algo celestial, como já foi falado, né, que a oração ao abençoador Jesus é o vínculo da transferência do céu para a terra, da terra para o céu, aliás, né, e vice-versa. Ora, quando perdemos em oração algo celestial por amor a Jesus, depois ele nos dará 100 vezes mais conforme a regra. E se antes de recebermos continuarmos perdendo? Então aqui que está a chave. Ó. Se antes de a gente receber, a gente continua perdendo essas coisas. Isto é, continuarmos perdendo em oração por amor a Jesus e continuarmos fazendo isso até o fim das nossas carnes. Toda a recompensa ficará guardada. Então apenas perdemos antes do juízo final para recebermos depois. Pois todo o pagamento de todo o trabalho que fizermos será pago, pois está computado nos céus, conforme Apocalipse 20, versículo 11 e 15. Apocalipse 20, 11 e 15 é o juízo final que nós lemos aqui no item anterior, que falava que todos foram recompensados conforme o que estavam escrito nos livros. Então, assim, tudo está lá guardadinho diante de Deus. Jesus disse que nenhum que tenha dado sequer um copo de água fria a um sedento ficará sem recompensa. Se a gente der um copo de água fria, não fica sem recompensa? Tentem imaginar tudo que nosso trabalho que estamos fazendo para o Senhor Jesus ao longo de todo o tempo. Ele certamente não se esquecerá das nossas obras e nos abençoará. Continuando no próximo parágrafo. Ora, Jesus voluntariamente nos deu o exemplo de trabalho e sofrimento perfeito. E após o juízo final, ele não vai mais querer sofrer, pois reinará no maior trono da nova terra e novo céu. Mateus capítulo 19, versículo 28, também 24 e 30.
E assim como antes sofreu na carne e no Espírito Santo, antes do juízo final, assim também nós, seus discípulos, sofremos agora na carne e no Espírito por amor a Jesus, para depois termos prazer na nova carne e no novo Espírito que receberemos dele. Pode entender isso? Portanto, teremos dinheiro, beleza, poder, inteligência, saúde. Vamos possuir mulheres com valores. No caso das mulheres, terão seus cônjuges com valores também, etc. Todas as coisas que nós perdemos por amor ao Senhor Jesus, nós vamos ter em abundância, da melhor qualidade, de uma forma que não se compara com o da terra, porque o que é celestial ele corresponde com o da terra, mas ele é muito, muito melhor. No último parágrafo eu escrevi mais uma frase motivacional. Finalmente tenho maior alegria em escrever. A vontade de Deus é que sejamos e tenhamos grande alegria e felicidade naquele grande dia do juízo final, né? Então, meus irmãos, meus amigos, vocês que acreditam, estão ouvindo e que estão querendo acreditar ou já estão acreditando em tudo que está sendo falado. A nossa vida com Deus, a gente tem que estar constantemente produzindo para Deus. E ali junta-se um depósito em Deus. Paulo, uma certa vez, em um texto bíblico, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 29, se não me falha a memória. Deixa eu procurar o texto aqui. Vou procurar esse texto para dizer para vocês. Não é esse versículo, agora não vou lembrar. Sim, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12 diz assim: que por causa, estou lendo para vocês, tá? Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, que era o apóstolo Paulo, estava falando esse versículo para Timóteo, um outro líder que auxiliava Paulo nas suas tarefas. E Paulo, ele estava beirando a morte nesse momento. Ele estava bem velho, ele próprio escreveu nesse livro de 2 Timóteo que ele estava já perto de vir a morrer. E ele deixou claro o seguinte, que ele confiava em tudo que ele produziu para Deus ao longo da vida dele, que ele trabalhou muito. E ele disse assim que ele tinha um depósito. Então, o que eu quero levar a cada um de vocês a refletir, que tenhamos, cada um de nós, o nosso depósito. Cada um certamente temos, nós que somos cristãos, temos o nosso depósito. Que nosso depósito seja o maior possível. Seja o maior possível no céu. Né? E não vamos ficar querendo as coisas desse mundo, dessa terra. Para que naquele grande dia a gente seja recompensado à altura. Que Deus abençoe a todos. No próximo vídeo a gente continua no próximo capítulo, que vamos começar a falar de moderação. Até o momento o capítulo falou só sobre trabalho. Depois nós vamos falar sobre moderação.